Você tem dificuldade com a pronúncia do inglês? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou desmistificar 5 sons importantíssimos da língua inglesa para você arrasar na próxima vez que você for falar inglês. Vamos começar então com o primeiro som do inglês, que na verdade é uma confusão que brasileiro faz com 2 sons diferentes, que pra gente sempre é o som de I. Em inglês, a gente tem 2 tipos de sons de I, que a gente chama de I curta e I longa, e que quando são faladas erradas em algumas palavras, podem até se transformar num palavrão. Então é muito importante você aprender a distinguir esses 2 tipos de I. O primeiro deles, o I curto, a gente tem como exemplo a palavra ship, que significa navio. Então eu falo ele dessa maneira aqui, ó, ship, ship. O segundo é a I longa. Esse I, ele está presente na palavra ovelha, sheep, que a gente costuma fazer com um sorrisinho. I. Então, de novo, ship, sheep. Perceba que realmente é bem mais curto o tempo de ship, e mais comprido o de sheep. E antes da gente ir para o nosso segundo som, não esquece de já deixar o seu like, que é super importante para mim, e principalmente se inscrever no canal para fazer a nossa comunidade crescer e você também não perder nenhuma dica valiosíssima para melhorar o seu inglês. Então, o segundo som, que é muito importante, que brasileiro acaba errando, é a confusão entre o som do R inicial e o H. Em inglês, o H, ele tem um som que equivale ao nosso R, enquanto que quando aparece um R no início de uma palavra, ele tem um som completamente diferente, que é o R. Então, palavras como red, se você pronuncia head, você vai estar falando outra palavra. Então, ao invés de vermelho, red, você vai estar falando cabeça, head. Ou então, ao invés de falar rato, rat, você vai falar chapéu, hat. Ou mesmo correto ou direita, que é right, vira height, que significa altura. Então, você fazer muito bem o som da distinção entre esses 2 sons é importantíssimo para você acabar falando a palavra que você realmente quer dizer e não uma palavra completamente diferente. Então, lembre-se, para fazer o som do R no início de uma palavra, você vai fechar os seus lábios e fazer o ra, ok? Não confunda com o que é o som de H. E agora a gente passa para o nosso terceiro som, que em inglês a gente chama de dark L, que é o quê? É o L no final da sílaba. Em português, na maioria dos sotaques no Brasil, a gente acabou substituindo o L no final das sílabas pela letra U. Ou seja, a gente não faz uma diferenciação fonética entre o L de pastel e o U de chapéu. Mas no inglês você precisa falar esse L. Então, olha só, no exemplo feel, a gente tem esse L, que eu faço o som jogando a minha língua lá pra cima da minha boca e ela toca os meus dentes. Então, feel, significa sentir. Se você não fizer esse som de você muda também para uma outra palavra, few, que significa poucos. Então, feel e few. Viu a diferença? Então você não pode pronunciar o L no fim das sílabas como um U. Outro exemplo, a palavra roll. Roll significa rolo ou até o verbo rolar. Roll. Se você falar com o som de U, vira row, que significa remar ou até mesmo uma fila, uma fileira. Então, toma muito cuidado com esses sons também. E o nosso quarto som é da letra S. Mas, Thiago, como assim S? É o mesmo som que é em português. Pois é,
Só que qual que é a grande dificuldade dos alunos brasileiros quando estão lendo palavras que tem um S? É que a gente aplica a nossa regra de que S entre vogal costuma ter o som de Z e dois S's costuma ter o som de S. Só que em inglês não existe regra para isso. Você tem que aprender simplesmente escutando uma pessoa falando aquela palavra. Vou dar um exemplo. A palavra close significa fechar, é um verbo. Agora, se eu colocar o som de S ao invés de Z, close significa perto. Ou seja, a mesma palavra tem pronúncias diferentes dependendo do que você quer falar. Então, de novo, close com Z significa fechar. Agora, close com S significa perto. Outro exemplo, quando a gente vê essa palavra aqui, possessivo, que em inglês a gente lê possessive. Ou seja, o primeiro som de dois S's, a gente vai fazer um som de Z, possessive. Agora, o último par de S's, a gente faz um som de S mesmo, sieve. Então, possessive. Por isso, quando você vir um S ou dois S's numa palavra, certifique-se de procurar na internet, no Google ou em outro dicionário que seja, como é que essa palavra é pronunciada corretamente em inglês, para que você não interprete através das nossas regras do português e acabe pronunciando a palavra errado. E por último, a gente tem o som que é o som que eu considero o mais importante para você falar bem inglês, que é o schwa. O schwa é um sonzinho que a gente faz dessa forma aqui, ó. Ele é uma vogal bem baixa e essa vogal aparece sempre no inglês. É impossível você falar uma frase sem aparecer um schwa. Então, saber o som e onde encontrar o schwa é imprescindível para você se desenvolver em inglês. E o que acontece? Vou te dar um exemplo aqui de uma palavra que quando a gente incorpora essa palavra em outra, o som muda. É o caso da palavra homem em inglês, que a gente fala man. Mas, na maioria das vezes, quando esse man vai para o fim da palavra, como é o caso de vendedor, a gente não vai pronunciar esse A com esse som de E. Ele vira um schwa. Ou seja, ao invés de eu falar salesman, eu falo salesman. Viu a diferença? Então, esse som é realmente imprescindível que você aprenda. De novo, ele é o que é uma vogal mais baixa. E não importa a letra de vogal que apareça, nem as combinações entre as vogais que estejam escritas. O schwa, ele pode ser representado por qualquer uma das vogais. Por isso, você também vai precisar escutar a palavra para aprender onde é que fica o schwa. Lembrando que o schwa nunca vai ser a sílaba tônica da palavra. Você vai ter uma outra sílaba tônica que vai ser bem pronunciada e o schwa é sempre as outras sílabas ou uma das outras sílabas que você dá menos enfoque. Então é isso, espero que você tenha aprendido todos esses sons. Treine bastante, que eu sei que você vai ver uma grande diferença na forma como você vai pronunciar as palavras daqui para frente. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça de deixar o seu like mais uma vez e se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, vai me ajudar bastante. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Bye bye!